Boa noite. Aqui estamos nós, juntos à distância, para mais uma edição dessa experiência maluca que eu chamo de Monday. E eu espero que vocês estejam todos bem. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E eu espero que a gente consiga fazer tudo funcionar aqui. Porque se não funcionar, vai ficar difícil, né? Esse iPhone. Isso. Não quer colaborar. Bom, problemas técnicos de fazer transmissões ao vivo, fazendo tudo ao mesmo tempo sozinho, né? Mas espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Ixi. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me vendo e vocês estiverem me ouvindo, digam aí, porque aí eu começo a desenhar. Legal, parece que está todo mundo me vendo, parece que está todo mundo me ouvindo, porque aqui no meu computador tinha caído aí, eu achei que tinha dado um problema. E hoje eu pensei em falar um pouco e desenhar sobre adaptações. Porque, como eu falei mais cedo hoje, antes do almoço, na minha live de aquecimento que eu faço no Instagram, eu penso muito em adaptações ou em fazer adaptações ou nas adaptações que são feitas, porque, sei lá, adaptar histórias ou recontar histórias faz parte do meu pensamento de contador de histórias desde que eu comecei a ter vontade de fazer história em quadrinho. Como eu já falei algumas vezes, a minha primeira lembrança de querer contar uma história em quadrinhos foi logo depois que eu li História Sem Fim e vi o filme do História Sem Fim. E aí eu tive vontade de fazer uma história em quadrinho do História Sem Fim. Porque primeiro eu vi o filme, aí depois eu descobri que tinha um livro, e aí o livro ele é muito mais legal que o filme, ou pelo menos ele é muito maior do que o filme. Né? O filme é tipo metade do livro. E aí eu fiquei com vontade de desenhar em quadrinhos. Isso eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, sei lá. Mas essa coisa de recontar a história, de ver a história em duas linguagens diferentes, no livro e no filme,
me fez começar a pensar nessa coisa de adaptações e recontar histórias. E a partir daí, esse tema começou a fazer parte do jeito que eu fico tentando analisar as possibilidades de contar uma história quando você vai contar a história em quadrinhos. Né? Depois disso, eu lembro de ter lido várias adaptações literárias nos anos 90. Então eu li uma adaptação do Moby Dick, que era desenhada pelo Bill Sienkiewicz. Eu li uma adaptação do Cyrano de Bergerac, desenhada pelo ai, não vai faltar o nome agora. Oh céus, eu vou... tá na ponta da língua. Tinha uma adaptação do Hamlet também. Era uma série de adaptações, chamava Classic Illustrated. E aí eu já achava legal porque isso me deu uma curiosidade de ver essas histórias depois, de ir atrás dessas histórias. E eu acho que isso é uma das coisas que uma boa adaptação pode fazer. Ela cria essa curiosidade nas pessoas de ir atrás do original, de ir atrás da outra versão. E então, quando eu e o Bá fomos convidados para fazer O Alienista, adaptar O Alienista do Machado de Assis, a gente pensou nisso, a gente voltou a pensar nessa coisa das adaptações e na possibilidade de criar curiosidade nas pessoas que gostam de ler quadrinhos, de ir atrás das coisas do Machado de Assis, e nas pessoas que gostam do Machado de Assis de ir atrás de mais coisas em quadrinhos, né? E então foi aí que a gente voltou a pensar em adaptação, né? Depois desse primeiro período como leitor de quadrinhos, pensando em coisas que eram adaptadas em quadrinhos, né? Ou coisas que eram adaptadas em filmes, que eram livros, né? Ou, nos raríssimos casos, livros que adaptavam um filme, né? Eu lembro de ter lido Os Goonies, e Os Goonies, o livro era uma adaptação do filme, né? Reescrito a partir do roteiro do filme. Alguém fez o que chamavam de novelização do filme e transformou num livro. Então esse é um dos poucos casos que eu li que o livro era uma adaptação do filme. E quando você faz uma adaptação, você sempre tenta ver assim, coisas particulares de cada linguagem que podem funcionar melhor, né? Então eu lembro, por exemplo, dos Goonies, né? No roteiro, provavelmente no roteiro original dos Goonies, tinha um polvo dentro da caverna, perto do navio pirata. E aí os Goonies tinham que também fugir do polvo. Só que quando eles foram fazer o filme, provavelmente eles não tinham efeitos especiais ou orçamento capazes de fazer o polvo, e o polvo acabou saindo do filme. Mas ele devia estar lá no roteiro original, e o cara que fez a novelização, que escreveu o livro, deixou o polvo. Então, os Goonies, quando eles chegam no navio pirata, eles cruzam com um polvo. E porque você não tem limite quando você está escrevendo um livro ou quando você está fazendo uma história em quadrinho, não tem limite de orçamento, só tem limite de imaginação. Então dá para colocar tudo o que você quiser. E a imaginação faz o trabalho. Então foi legal ver isso nos Goonies. E é legal de pensar nisso, né? Quando você vai fazer uma adaptação, o que você tem que mudar, o que você pode manter, o que você pode acrescentar e o que você tem que tirar, né? Então, isso são coisas que eu fico pensando constantemente quando eu fico pensando nas histórias que eu vou contar, se elas vão ser uma adaptação, como O Alienista que a gente fez, como o Dois Irmãos que a gente fez e como Falar com Garotos em Festas que a gente fez, né? São 3 livros. Isso sem contar o Rolando, que a gente fez também, só que a gente não fez o roteiro, então a gente não fez a adaptação
do Rolando, que é um poema medieval francês, que o Shane, nosso amigo roteirista, que tinha feito a adaptação do roteiro e a gente só desenhou. Mas o Dois Irmãos, o Como Falar em Louros e Festas e o Alienista, a gente que fez o roteiro. Então a gente teve que pensar como pegar o texto original e transformar em quadrinhos. E a gente tem que pensar o que manter, o que tirar, o que mudar. E aí, então a gente tem pensado nessa coisa de adaptação desde essa época como possibilidade de recontar uma boa história na linguagem dos quadrinhos. O Hamlet foi com o desenho do Tom Mandrake naquela coleção do Classic Illustrated. E o Cyrano de Bergerac, eu vou procurar aqui porque eu preciso lembrar. O Cyrano de Bergerac foi feito pelo Kyle Baker. Eu acredito que eu tinha esquecido o nome do Kyle Baker. Mas enfim. E o Cyrano de Bergerac, em especial, eu aconselho muito. Porque era muito legal. Impossível de achar hoje em dia, né? Talvez só em sebo. Ou edições de sebo gringas. Mas acho tudo muito legal. E o desenho do Kyle Baker, na época, ele era muito mais caricato do que todos os outros desenhos que a gente estava vendo. Uma época que a gente lia muito super-herói. E isso era uma série publicada pela Epic, que era um selo da Marvel. Então, mais ou menos, era quase como se a gente estivesse lendo os artistas de super-herói, que a gente estava acostumado a ler, os gibis de super-herói, fazendo adaptações. Né? O Tom Mandrake desenhava super-herói, o Kyle Baker desenhava super-herói, mas era diferente, era meio caricato, era meio cartunesco. E o Bill Sienkiewicz desenhava super-herói, e vários outros artistas que fizeram essas adaptações literárias desenhavam super-herói. Então, o Kyle Baker foi uma boa surpresa. Depois a gente foi ler uma minissérie do Sombra, que o Kyle Baker fez, e descobrimos outros artistas também menos realistas, mais cartunescos. Então, só para vocês terem uma ideia, já para eu começar a fazer um desenho aqui, né? Porque senão a gente não anda, não sai do lugar. Esse é o desenho que eu vou fazer. Né? Um desenho que tem um pouquinho de diversas adaptações que ou a gente fez, ou a gente viu, ou nos influenciaram, ou a gente está aí curioso, né? Hoje vocês continuam me ouvindo bem, vocês continuam me vendo bem. Se vocês estiverem me ouvindo bem e vendo bem, eu vou começar a fazer arte final. E hoje eu vou fazer arte final com pincel mesmo, e não com uma caneta pincel. E me deem uma resposta aí nos comentários, quem tiver no comentário, se ainda tá tudo bem aí ou se alguém teve algum problema. Ó, todo mundo parece que tá ainda tudo bem. Então, vamos lá, enquanto esse pensamento todo
de adaptação, né? Durante muito tempo, esse pensamento de adaptação, na minha cabeça, ele era unilateral, né? Porque eu estava mais focado em pensar histórias que podiam virar boas histórias em quadrinhos, né? O foco, eu e o Bar, nosso foco sempre foi expandir o público dos quadrinhos, expandir possibilidades dos quadrinhos. Então, nesse sentido, a gente pensa muito em quadrinhos e não pensa tanto no que em outras linguagens, assim como no jeito de fazer outras linguagens, né? A gente pensa no que a gente pode fazer em quadrinhos. Mas depois que a gente começou esse processo da adaptação do Umbrella Academy, né? Que é ao contrário de todas dessa direção que a gente estava fazendo de um livro virar um quadrinho ou de um filme virar um quadrinho, né? Agora a gente está aí vivendo uma experiência contrária do quadrinho que vira uma série de TV. E por causa desse movimento contrário, dessa experiência nova que a gente começou a viver, eu comecei a voltar a prestar atenção na quantidade gigante de filmes e séries de TV que são feitos a partir de uma história em quadrinho ou a partir de um livro. E coisas que eu não sabia que eram feitas a partir de um livro, ou coisas que eu sabia que eram feitas a partir de um livro. E para tentar entender mesmo o processo de adaptação, do mesmo jeito que a gente entendia o processo de adaptação na hora de transformar um livro numa história em quadrinho, eu comecei a também, sei lá, se eu queria ver uma série de TV que era baseada num livro, eu ia atrás do livro para ler o livro e poder comparar o livro com a série de TV, para poder entender as escolhas que o pessoal da série faziam para transformar o livro numa série de TV legal, para ver se o que funciona melhor como série, o que funciona melhor como livro, né? Aqui respondendo umas coisinhas aqui que estão aparecendo, a experiência contrária era a gente pensava numa direção só durante muito tempo, que era como adaptar um livro para virar uma história em quadrinho. Mas depois do Umbrella a gente foi para a experiência contrária, para a direção contrária de como é adaptar uma história em quadrinho para uma série de TV. E as possibilidades que a linguagem da série de TV, a linguagem do cinema apresentam, que são diferentes das possibilidades dos quadrinhos, né? Pra você ver, o alienista, esse primeiro cara aqui que eu estou desenhando, ele é o Simão Bacamarte. Ele é a minha versão do Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte é o personagem principal do alienista do Machado de Assis. Ele é o alienista, né? Um médico que cuida dos loucos, dos alienados. E a primeira vez que eu e o Bar ouvimos falar do alienista foi numa adaptação, né? Nos anos 80 teve um especial de TV na Globo em que o Marco Nanini era o alienista. E foi a primeira vez que a gente entrou em contato com essa história.
provavelmente, né, como eu era criança ainda, provavelmente foi a primeira vez que a gente teve em contato com qualquer coisa do Machado de Assis. E vamos lá. Respondendo rapidamente uma pergunta aqui do João Crepaldi. Não, eu não vi a série do Sweet Tooth ainda porque ela não estreou. Mas estou curioso. Estou curioso e cada vez que tem um trailer novo, as imagens parecem super legais e dá super curiosidade de ver. Né? Sweet Tooth é um gibi que meio que ele é da mesma época do Day Tripper. Ele estava saindo na Vertigo na mesma época que a gente estava fazendo o Day Tripper na Vertigo. E era editado pelas mesmas pessoas e pelo Bob Schreck e depois pelo Pornsec e pela Karen Berger. Então, ele tem muitos caminhos parecidos com a trajetória do Day Tripper. E tenho muita curiosidade de saber como vai ficar, porque parece que vai ficar super legal. Mas, então, como eu estava dizendo, quando começou esse nosso novo capítulo da minha história com o bar, de ficar acompanhando a adaptação do Gibi do Umbrella numa série de TV. Aí vendo todas essas escolhas narrativas que o pessoal da série faz para criar a série, a gente não consegue deixar de ficar pensando nessas escolhas narrativas e no que funciona, no que é igual, no que é diferente. E é muito legal ver esse processo, esse por trás das câmeras, porque a gente vê que, bom, primeiro que numa adaptação, quando você tem o pessoal da TV, tem muita gente fazendo, né? Então a gente aprende muito, a gente tem aprendido muito só porque tem várias experiências diferentes envolvidas, né? Quando a gente faz quadrinhos, é meio que a minha opinião e a opinião do Bá, e é isso. E com a série de TV, o Bá tem que lidar com os roteiristas, com os diretores, tem todo o pessoal do figurino, da direção de arte, dos efeitos especiais, né? Então é muita gente, é uma equipe gigante fazendo. E, embora seja mais difícil de controlar, quando tem muita gente, você tem que aprender a trabalhar com muita gente, né? É uma das diferenças de fazer quadrinhos e fazer audiovisual. Audiovisual é para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, eles podem acrescentar coisas que você não conseguiria fazer sozinho. E a gente tem aprendido muito nesse processo. Mas, né? Continuando vendo todas essas séries, porque a quantidade de filmes e séries que é baseado em livro ou em gibi é enorme, sempre foi, é enorme há muito tempo, né? Então, só que agora a produção, o número de produções sendo feitas, pelo menos na TV, cresceu muito com essas séries, com essas plataformas de streaming. E então tem muita coisa sendo feita. As plataformas de streaming precisam de material para fazer e tem adaptado diversos quadrinhos e livros. E eu tenho ido atrás desses livros e desses quadrinhos
para depois ficar pensando, no quadrinho era assim, ou no livro era assim, mas no filme ou na série é diferente. E eu, para alguém que perguntou, sim, eu acompanho a série do Umbrella com o Bar. Eu falei, talvez na semana passada ou na outra, né, que a gente pega a pausa do café todo dia aqui no estúdio e dá uma olhada nos dailies, né, no que eles filmaram durante o dia lá, que eles mandam pro bar. E a gente fica vendo todas as cenas filmadas durante aquele dia. E eventualmente a gente começa a ver os cortes dos episódios. E é muito legal ver a mesma cena em diversos ângulos e depois ver a cena editada e depois ver uma cena depois da outra, ver a cena sem os efeitos especiais e depois ver a cena com os efeitos especiais. Tudo isso é muito legal. Ainda mais para quem, como eu, se interessa por todos esses aspectos de contar uma história em audiovisual. Né? Então, eu tenho muita curiosidade em ver os takes, para ver o take que o diretor vai escolher, ver o que o ator traz cada vez que ele faz um take novo, ver o que como os roteiristas transformam a história em quadrinho na série de TV, o que eles mantêm, o que eles mudam. Né? Mas, lendo um livro ou um quadrinho e vendo a adaptação, dá para mais ou menos fazer a mesma coisa. Então, a gente não precisa ficar vendo as gravações para fazer esse exercício de pensar como é esse processo. A gente pode tentar fazer esse exercício mentalmente, analisando, só lendo o original e vendo a adaptação, que é meio que eu faço com todas essas outras coisas que eu tenho visto, né? Então, eu fiz com o Game of Thrones, né? Tinha a série era super legal. Aí eu fui ler os livros, né? E aí eu fui ver o quanto, principalmente no primeiro livro, né? Vou confessar que eu só li o primeiro livro do Game of Thrones. Minha mulher que leu tudo. Mas eu li o primeiro livro. E a primeira temporada, ela é muito fiel ao primeiro livro. E eles conseguem visualizar, eles conseguem transformar em imagem muita coisa de uma história super visual. E então, já comecei aí no Game of Thrones a ficar pensando nesse caminho reverso, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu estou desenhando uma versão meio fofinha de uma tartaruga ninja, porque, né, Fábio também, aquele Fábio criança se apaixonando por contar histórias, também teve a sua experiência de adaptações quando descobriu as tartarugas ninja, descobriu que as tartarugas ninjas de um filme, elas na verdade eram originadas numa história em quadrinho, e aí foi atrás das histórias em quadrinhos, descobriu as histórias em quadrinhos e achou super legal, né? Isso lá nos anos 80, quando começaram a sair esses filmes das tartarugas ninja, os primeiros, os mais antigos. Então, depois da História Sem Fim, provavelmente o próximo passo no meu consumo de obras em várias mídias, em várias linguagens, foi as Tartarugas Ninja. Né? Vi os filmes, jogava o videogame
e li os quadrinhos. Tentava achar os quadrinhos. Na época não tinham muitos quadrinhos das Tartarugas Ninja sendo publicados aqui no Brasil, mas tinham alguns. Uns poucos. Vamos lá. Enquanto eu e o Bá, a gente estava fazendo as adaptações do Dois Irmãos e a adaptação do Como Falar com Garotos em Festas, né? O Dois Irmãos foi adaptado de um livro do Milton Ratum, que é um autor super consagrado da literatura brasileira atual. E o Como Falar com Garotos em Festas é adaptado de um conto do Neil Gaiman, que, para quem gosta de quadrinhos, é o criador do Sandman, mas além disso, ele fez diversos livros. Vários desses livros acabaram encontrando o caminho das adaptações, foram adaptados, né? Como O Deuses Americanos, Stardust, Coraline, Belas Maldições, que ele fez com o Terry Pratchett. Mas, enquanto a gente estava fazendo o Dois Irmãos e o Como Falar Garotos em Festa, ambos estavam sendo adaptados também para outra linguagem. Né? Estavam sendo adaptados para filmes ou séries de TV. Né? O Dois Irmãos, enquanto a gente estava fazendo o quadrinho, estava sendo adaptado para virar uma série de TV. E o Como Falar com Garotos em Festas, enquanto a gente estava fazendo a adaptação, estava sendo adaptado para virar um filme. E então, todo esse pensamento que a gente faz sobre adaptação ganhou aí uma nova camada, que é não só a gente tem que ficar pensando em como a gente vai adaptar e depois a gente fica pensando, comparando com a adaptação que a gente fez com o original, como depois a gente pegou a adaptação que a gente fez e ficou comparando com a adaptação que outras pessoas fizeram em outra linguagem. E as coisas que ficaram iguais e as coisas que ficaram diferentes. Como anda o vídeo e os comentários aí? Vocês são muito quietinhos. Eu sei que eu tô falando aí, mas vocês podem ficar mandando perguntas pelo chat. Só meio que para eu saber se o vídeo não caiu. Porque as pessoas vivem falando aí, caiu. Eu não sei se caiu ou se não caiu. Então, continuando aqui. Olha só, uma pergunta aqui sobre o quarto volume do Umbrella Academy. Se vai sair antes da terceira temporada da série? Provavelmente não. Porque, né, como eu falei antes lá, nessa coisa de uma série de TV é feita por centenas de pessoas. Então, centenas de pessoas estão trabalhando na terceira temporada do Umbrella Academy, enquanto só o Baio Gerard estão trabalhando na série, no quarto volume do Umbrella. Então, fazer gibi demora mais do que fazer série de TV. Fazer série de TV pode dar mais trabalho para mais gente,
pode envolver um monte de outras coisas. Mas tem aí centenas de pessoas, um exército, um mini exército de pessoas fazendo. Então dá para fazer mais rápido, né? Tem, sei lá, 8 roteiristas, tem 5 diretores para cada temporada, centenas de atores, centenas de pessoas construindo o cenário, fazendo os efeitos especiais. Então, a série vai sair antes. Porque o importante não é sair antes. O importante não é ficar pronto, o importante é ficar bom. Então, o Bá e o Gerard estão aí trabalhando para que fique legal o próximo arco do Umbrella Academy. Nada impede o Bá e o Gerard de não lançarem mais spin-offs do gibi, assim, do Umbrella Academy, que nem essa minissérie do Ciance, que saiu ano passado e que agora saiu em encadernado. Mas o foco deles, por enquanto, é produzir um novo gibi. E fazer os spin-offs meio que distrai principalmente o Gerard, que ajuda aí a escrever os novos spin-offs. E então, para focar em escrever o 4º volume do Umbrella, eles estão esperando ainda antes de colocar para funcionar aí os próximos spin-offs, embora eles já tenham algumas ideias. Olha, alguns filmes cortam muitos detalhes das HQs, mas algumas séries elas têm que fazer o contrário, elas têm que inventar muito mais do que tem a HQ, né? Ou muito mais do que tem o livro. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. O Bá disse que viu, esse final de semana, ele viu uma entrevista com o Mark Millar, que é o roteirista desse Jupiter Legacy, que acabou de estrear no Netflix. E o Mark Millar estava falando que tem uma cena no Jupiter Legacy que tem umas 3 páginas e que, na série do Netflix, eles pegaram e transformaram essas 3 páginas quase que na primeira temporada inteira. Né? Então, eles expandiram uma cena que tem 3 páginas e desenvolveram muito mais, inventaram muito mais coisa para colocar na história. Né? Eu que li o Jupiter Legacy, estou vendo essa transformação. Estou vendo que essa história da origem dos super-heróis do Jupiter Legacy, ela era rapidinha no gibi mesmo. Ela tinha umas 3 páginas, era um flashback básico. E na primeira temporada da série da Netflix aparece metade do episódio é sobre esse passado da origem dos super-heróis. Então eles aproveitaram esse potencial não explorado no gibi e foram inventando muito mais coisa, né? Outro exemplo é o do Como Falar com Garotos em Festas. O Como Falar com Garotos em Festas é um conto do Neil Gaiman. Então, para fazer a adaptação para os quadrinhos, eu e o Bá, a gente pode manter quase tudo igual e pensar como expandir a história visualmente, mas manter a história igualzinha. Um conto de 20 páginas deu uma história em quadrinhos de 60 páginas. Assim a gente tinha bastante espaço para criar visualmente
e acrescentar essa camada visual na história. Mas para fazer uma adaptação de um filme do Como Falar Gordos em Festas, 20 páginas é muito pouco. É muito rápido, ia virar um curta. Então, o filme do Como Falar Gordos em Festas também inventa muita coisa, acrescenta muita coisa na história. E vocês podem, eu acho que também está no Netflix, a adaptação do Como Falar Gordos em Festas. E aí vocês podem ver o filme e ler a minha adaptação e depois ler o conto do Neil Gaiman que está dentro do Coisas Frágeis, que é um livro de vários contos, né? Então, acaba que uma adaptação, às vezes ela não põe coisas porque funciona num ritmo, a história funciona num ritmo diferente, tem coisas que funcionam em quadrinhos que não funcionam no cinema ou não funcionam na série de TV. E às vezes você precisa acrescentar coisas, porque senão a história passa muito rápido, a história fica muito vazia. E isso acontece, sei lá, no Walking Dead. Walking Dead, que também é baseado numa história em quadrinho. Hoje de manhã alguém fez um comentário na minha live no Instagram falando: imagina se o Walking Dead fosse uma história em quadrinho, que medo que ia ser ler. E aí eu fiquei assim... E no Walking Dead tem coisas que acontecem na história em quadrinho que não acontecem na série, mas tem quase que uma temporada inteira do Walking Dead que não acontece no gibi, mas acontece na série. Então, linguagens diferentes, elas exigem soluções visuais diferentes, soluções narrativas diferentes. No Umbrella Academy acontece isso também. Tem coisas que acontecem no gibi que não acontecem na série. Tem coisas que acontecem na série que não aconteceram no gibi. Porque são linguagens diferentes, né? Dá para explorar. A série, ela tem muito mais espaço para desenvolver os personagens e a história em quadrinho é muito mais direta. Você tem que jogar os personagens na ação e a ação vai desenvolvendo e aí você vai lendo e vai se envolvendo. Mas na série você tem muito mais tempo para desenvolver cada personagem, cada conflito do personagem. Então, é por isso que as pessoas estão aí se apaixonando pelos personagens do Umbrella Academy, porque eles estão crescendo muito dentro da série de TV. Vamos lá. Ó, vou mudar um pouquinho aqui. Em vez do pincel e do nanquim aqui, eu vou jogar um pouquinho, desenhar um pouquinho com a caneta pincel, que faz a mesma coisa que o pincel, né? Olha o Marcelo Martinez aparecendo por aqui, Picho Tosco aparecendo por aqui. Picho Tosco descobriu como faz um raid na minha live. Bom, para vocês que estão chegando agora, né? Estou aqui conversando sobre adaptações, seja adaptação de um livro para uma série de TV, né? Seja adaptação de uma história em quadrinho para um filme, seja adaptação de um livro para uma história em quadrinho e todas essas variantes, né? Todas as possibilidades narrativas que cada linguagem diferente ela oferece, né? E desde que eu e o Bá fizemos a adaptação do Alienista, e depois da do Dois Irmãos, e depois da do Como Falar com Garotos em Festa, e depois, quando o Umbrella virou série da Netflix, a gente entrou nesse redemoinho e não consegue sair mais. Então, a gente fica pensando em adaptação com frequência. Talvez eu mais do que o Bá, porque, sei lá, eu gosto de outras linguagens, eu gosto de cinema, me interesso por fazer cinema. E aí, então, já que eu estou perdendo todo esse tempo pensando em adaptação, para fazer a lição de casa bem feito, eu tenho tentado ler livros que viraram filme ou que viraram série, né? Fazer o caminho dos dois lados, né? Se vai virar uma série e eu tenho interesse de ver, para ver como vai ficar, então eu vou ler o original, vou atrás do original também.
né? Fiz isso ah, com o Game of Thrones, fiz isso com uns filmes baseados em quadrinhos que saíram no ano passado, como aquele The Last Days of American Crime, né? Os últimos dias do crime americano, e o Old Guard, dois filmes que saíram na Netflix baseados em quadrinhos. Vi o que? O Deadly Class, que é uma série também baseada em quadrinhos. Vi o Cursed, baseado num livro ilustrado do Frank Miller, né? Fui ler o livro, fui ler o Deadly Class, fui ler o Last Days of American Crime, fui ler o Old Guard, né? E agora eu tô lendo o Duna. Duna é um clássico da ficção científica. Eu tenho assim, para simplificar a explicação, assim, eu falo que o Duna é o Senhor dos Anéis da ficção científica, né? E eu nunca tinha lido, mas já tinha tido aquele filme do David Lynch. E aí, agora que vai sair esse novo filme do Denis Villeneuve, eu resolvi ler Duna. Porque, né, tanta coisa para ler. E o Duna, esse primeiro livro aí, já tem quase 800 páginas. Então, eu demorei para tomar coragem para mergulhar nessas 800 páginas. Mas estou lendo agora, estou achando o livro super legal, super envolvente e estou curioso com essa nova adaptação. O que eu lembro da adaptação do David Lynch é meio que muito diferente do livro, né? Então, é uma adaptação grande, assim, muitas coisas foram adaptadas para funcionar, né? O filme é, sei lá, do fim dos anos 80 ou do começo dos anos 90. Então, eu acho que os limites do que dava para fazer em termos de efeitos especiais acabou comprometendo um pouco o filme. Acho que nem o David Lynch ficou muito satisfeito, né? Mas hoje em dia as coisas são diferentes. Então, só o trailer desse Duna novo já parece mais com o livro que eu estou lendo do que o filme do David Lynch. O Scott Pilgrim eu li na época que saiu o filme, né, 10 anos atrás, e eu achei o filme super legal. Eu acho o filme, inclusive, talvez seja melhor do que o livro, porque o livro é uma série de livros, né? Uma série de livros gigantes. O Brian Lee O'Malley, ele tinha uma vontade... O Brian Lee O'Malley tinha vontade de fazer um gibi meio que nem mangá, né? Com várias páginas em que cada livro, cada capítulo da história tinha umas 300 páginas, né? Então, ele fez essa história gigante. Então acontece muita coisa, tem muita gordura. E o filme não dá pra ter gordura, né? Se fosse uma série, talvez tivesse gordura. Mas o filme não dá pra ter gordura. Então ele resume bem. E acho que o relacionamento dos personagens está praticamente igual, tá no gibi. É uma das adaptações, acho que mais fiéis. Mas eu recomendo muito para todo mundo que tem interesse
em ver alguma coisa, em fazer esse exercício de ver alguma coisa, se ela for adaptada, se ela for uma adaptação, vá atrás do original. E aí você vai se divertir descobrindo coisas que estavam no original, ou coisas que a adaptação inventou, ou coisas que só funcionam no original e não funcionam na adaptação. Então foram deixadas de fora. Eu tô com... Falando em adaptações, eu tô com o livro do Gambito da Rainha, que é de uma série da Netflix que passou no ano passado, né? Uma série sobre xadrez. Gambito da Rainha, baseado num livro, né? Então adorei a série. Agora peguei o livro para ler e tá lá na minha pilha de livros para ler. Eu peguei o Gambito da Rainha para ler e peguei o Nome do Jogo para ler. São dois. O Nome do Jogo teve um filme com o Tom Cruise e com o Paul Newman, que é uma adaptação de um livro do mesmo autor do Gambito da Rainha. E, e aí, então eu fui ver esse filme com o Tom Cruise e com o Paul Newman e também fiquei curioso sobre como era o livro. E aí eu descobri que ele é uma continuação, que teve um livro anterior em que o personagem do Paul Newman era jovem e era o iniciante na sinuca e que inclusive tinha sido também adaptado para o cinema e que inclusive o Paul Newman também fez o papel do mesmo personagem mais jovem. E aí, A Cor do Dinheiro, ele faz o mesmo personagem mais velho. Então, e eu não sabia de nada disso. Né? Esse é o tipo do exemplo da história que eu não sabia que era baseada num livro e não sabia que era uma continuação, A Cor do Dinheiro. E aí era uma continuação baseada no livro da primeira história, do personagem do Paul Newman. E então, aqui no desenho, ó, esse é o personagem principal, é o herói principal, o tópico do Jupiter Legacy. Esse é o Simão Bacamarte, personagem principal do Alienista. Esse é o número 5 do Umbrella Academy. Esse é o Leonardo das Tartarugas Ninja. Essa é a Triolete do Como Falar com Garotos em Festas. E esse é o Paul Atreides do Duna. E uma versão meio atual aí do filme que vai sair, né? Então ele tem esse cabelinho aqui. No livro não fala se ele tem esse cabelinho que o ator tem aí, o Timothée Chalamet aí. E aí esse aqui é o meu desenho das adaptações. Né? Quando estrear essa nova adaptação do Duna, eu espero já ter terminado de ler o livro. E aí eu vou ver o filme. E aí eu vou rever o filme do David Lynch. E vou poder comparar as 3 versões. Que nem o Como Falar com Garotos em Festas. Como Falar com Garotos em Festas, as pessoas podem comparar a versão em quadrinhos com o filme e com o conto original do Neil Gaiman.
corzinha básica aqui. Fazer a mágica do desenho. Outro dia eu estava conversando com a minha mulher sobre essas adaptações e sobre histórias, livros que ficaram melhor, livros que são melhores que os filmes, ou os filmes que são melhores que os livros. As raras ocasiões em que às vezes o filme ficou melhor, né? Elas são raras, mas elas existem, né? Eu, por exemplo, depois que eu vi, na verdade, eu vi um filme que chama As Horas. É um dos meus filmes favoritos. É triste, mas é uma história que se passa em 3 momentos no tempo diferentes, assim. Passa uma história que se passa com a Virginia Woolf escrevendo um livro, e a história se passa com uma personagem nos anos 50 lendo o livro e uma personagem nos anos atuais vivendo uma situação parecida com a do livro. Então, é uma narrativa super complexa no livro, super interessante, e o filme eu acho incrível. E aí eu vi o filme, achei incrível, e vi que era baseado num livro, fui ler o livro. O livro é super legal, mas eu gosto mais do filme. Porque essas 3 narrativas, elas são um pouco mais, elas são separadas por capítulos no livro. Então tem um capítulo num tempo, capítulo no passado, capítulo nos anos 50, capítulo no presente. E no filme você pode editar todos esses capítulos acontecendo ao mesmo tempo. Então, de uma cena cruza para outra cena, e aí de um olhar da Virginia Woolf pula para o olhar da outra personagem, pula para o olhar da outra personagem. Então, essa edição, essas possibilidades da edição do filme dão um ritmo incrível para a história na versão do cinema. E eu acho que funcionou melhor do que no livro. E é um dos poucos exemplos do tipo, o filme ficou melhor do que o livro, eu acho. E outro exemplo que eu gosto mais do filme do que do original é o Estrada para a Perdição. Estrada para a Perdição também, ele é baseado num gibi. Né? Estrada para a Perdição é um filme que tem o Tom Hanks e o Paul Newman. É baseado num gibi.
E o gibi é legal, mas o filme ele tem muito mais, sei lá, impacto, tem muito mais clima. E aí ele deixou uma impressão muito mais forte em mim. Recomendo os dois. O Estrada para a Perdição. Uma curiosidade do Estrada para a Perdição, a história em quadrinhos, quando ela foi publicada aqui no Brasil, ela foi publicada pela Via Lettera e os editores da Via Lettera queriam umas capas mais chamativas do que as capas originais. E o Bá acabou fazendo as capas da versão nacional do Estrada da Perdição. E então, se vocês acharem as edições da Via Lettera do Estrada da Perdição, as capas são desenhadas pelo Bá. Outra curiosidade é que o Estrada da Perdição, a história em si, ela é meio que uma adaptação. Na verdade, é uma reimaginação, né? O roteirista da Estrada da Perdição se inspirou da história em quadrinho, né? Ele se inspirou no Lobo Solitário para fazer a Estrada da Perdição. Então, só que mudou, transformou, transportou a história para os anos 20, durante a lei seca nos Estados Unidos, essa época de gangsters. Mas é a mesma estrutura do Lobo Solitário. Tem lá um assassino que tem que ficar viajando, fugindo de pessoas que estão tentando matá-lo, porque ele sabe, ele tem um segredo aí. Ele tem um segredo que ele tem que se vingar aí de alguém que acusou ele de uma coisa que ele não fez. E ele foge junto com o filho dele, com um filho mais novo, né, com uma criança. Então, tem essa dinâmica do assassino na estrada viajando com o seu filho, que é uma criança, que é baseado no Lobo Solitário, né? E além disso, né, tem lá o personagem do filho, enfim, é baseado no Lobo Solitário, né? Meio que nem, assim, menos baseado no Lobo Solitário, mas também usando a estrutura do Lobo Solitário, tem o Mandalorian, né? História aí do Boba Fett, do universo do Star Wars aí, né? Que tem o Mandalorian, que é meio que um descendente dessa raça, dessa tribo de guerreiros que nem o Boba Fett. E ele é um assassino nômade que fica viajando com o seu Baby Yoda. E o Jon Favreau, que é o cara que idealizou aí o Mandalorian, um dos criadores do Mandalorian, falou em entrevistas que o Lobo Solitário é uma das inspirações do Mandalorian. Porque, aliás, o Lobo Solitário é incrível, né? Eu acho que a Panini está republicando mais uma vez o Lobo Solitário, que é uma história, um mangá, e é uma das melhores coisas que eu já li na vida. É incrível. Ele faz você querer ser uma pessoa melhor, o Lobo Solitário. Então, se vocês não leram o Lobo Solitário, leiam. E depois procurem filmes. Tem uma série de filmes adaptando as histórias do Lobo Solitário para o cinema. Sabe que originalmente, antes de ter os filmes e os bonecos e tudo mais, né, e os videogames, desenho animado, em algum momento todas as tartarugas ninja tinham máscara vermelha. Mas aí depois, com os desenhos animados, com os filmes, com os bonequinhos e tudo mais, aí cada tartaruga ninja passou a ter uma máscara de uma cor diferente. Mas originalmente, bom, primeiro que originalmente era tudo preto e branco, né? Mas nas capas e nos desenhos, quando tinha edições coloridas, porque rapidamente começou a ter cor aí, porque rapidamente fez sucesso,
As histórias, as primeiras histórias das tartarugas ninja, todas as tartarugas têm a máscara vermelha. Deixa eu colocar isso aqui. Não, isso aqui é isso aqui. Ó. Uhum. Sabe que no gibi, na história em quadrinho do Umbrella Academy, a roupa, o uniforme escolar deles é bem preto e branco, né? E porque em quadrinhos esse contraste do preto e branco funciona super legal e o Bá gosta de preto e branco e o Gerard gosta de preto e branco, né? Mas quando foram fazer a série de TV, o Chris Hargadon, que é o costume designer, né? O figurinista da série. E ele falou que, tipo, preto e branco não fotografa bem. A gente precisa de mais cor, a gente precisa trabalhar com essa ideia do preto e branco, mas a gente precisa de mais cor. Para ter texturas diferentes, para ter uma qualidade diferente nas roupas e no fundo e sei lá o que. Então, o uniforme da escola do Umbrella Academy na série de TV não é exatamente preto e branco. É um preto que não é muito preto também, que é meio que um roxo. E aí tem esse vinho. Então é um vinho com um roxo escuro. E isso cria uma textura que fica mais legal quando é filmado. E é um negócio legal de pensar. Que eu tento pensar. Que eu, sabe, uma coisa que eu aprendi na série, comecei a pensar. Que é tipo, preto e branco é legal, mas as cores, às vezes elas dão uma outra graça. Né? Você tem um pouco mais de textura quando você tem mais cor. Preto e branco não tem textura, tipo o preto e o branco, né? Bom, eu vou dizer que esse desenho aqui tá chegando ao fim, hein? Estamos chegando nesse finalmente. Então, se vocês tiverem alguma pergunta final, agora é a hora de fazer a pergunta final, né?
Se tá frio aqui, sim. Meu estúdio faz frio. Meu estúdio faz bastante frio, então se tá um pouco frio onde vocês estão, aqui tá bastante frio. Olha, essa temporada, você está falando da temporada do Umbrella Academy, ela não vai ser maior do que as outras temporadas. Ela só. Ela vai ter 10 episódios também, que nem as outras temporadas. Ela só dá mais trabalho para filmar durante a pandemia. Então, os dias de filmagem eles são mais curtos, então demora mais para filmar a temporada inteira. Os dias são mais curtos porque para manter todo mundo em segurança durante a pandemia tem que ficar limpando coisa lá o tempo todo, higienizando, e tem que filmar menos tempo, tem que filmar com menos gente. Então, esses protocolos de segurança, eles fazem com que a série ande mais devagar. E aí, demora mais. Mas tá ficando legal, ficando bem legal. Tudo demora mais na pandemia, né? A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência, calma. Acho que uma hora vai passar.
Bom, acho que é isso, né? Acho que esse desenho aqui, depois, hoje em dia esses desenhos que são os rascunhinhos, né? São os estudos. Depois de um dia ou dois eu posso voltar para eles, ver se eu tenho alguma outra ideia, acrescentar um pouquinho mais de alguma coisa, acrescentar um lápis de cor, acrescentar cores com um lápis de cor, assim, né? Dá uma graça. Mas no básico, isso aqui. Esse aqui é o desenho. O bom de um desenho sem propósito é que você pode voltar para ele e acrescentar e acrescentar e continuar se divertindo. A diversão do desenho não acaba. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Então, esse aqui é o desenho. Espero que vocês tenham curtido o desenho. E eu recomendo para todo mundo fazer esses exercícios de descobrir uma história em mais de uma linguagem diferente, né? Eu acho que é um jeito de você apreciar uma mesma história diversas vezes e descobrir camadas diferentes. E então, vão atrás do Alienista do Machado de Assis e depois vejam as adaptações em quadrinhos. E depois vão atrás da adaptação da Globo dos anos 80 com Marco Nanini. E ouvi dizer que tem uma nova adaptação do Alienista vindo aí. Então, talvez no ano que vem vocês possam ver uma nova adaptação de série ou de filme audiovisual do Alienista sendo feita. E vai ser mais legal se vocês já tiverem lido a história, né, descoberto a história do Simão Bacamarte e os loucos da vila de Itajaí, né? Da mesma maneira, recomendo que vocês leiam o Legado de Júpiter, né, o Jupiter's Legacy, que é muito legal. O Frank Quitely é um ilustrador incrível. Tudo que ele desenha, a história fica mais legal, né? Eu não gosto de todas as histórias do Mark Millar, mas se o Frank Quitely desenha, a história já fica mais legal. Então, recomendo que vocês leiam Jupiter Legacy e depois vão ver a série da Netflix e ver o quanto a série acrescenta nesses personagens, o que ficou igual e o que ficou diferente. Da mesma maneira, vão ler o Umbrella Academy, né? Se vocês não leram o Umbrella Academy ainda, vão ler o Umbrella Academy. Tem muita coisa do gibi que está na série do Umbrella Academy, né? E tem muita coisa que ficou diferente. E é muito legal ficar vendo essas diferenças. E tem gente que vai gostar mais do gibi, tem gente que vai gostar mais da série de TV, tem gente que vai gostar dos dois. E se vocês quiserem se aventurar, vão tentar ler Duna, essa série de ficção científica de diversos livros. Cada livro tem umas 700 páginas e é um mundo para ser descoberto, né? Quem sabe vocês conseguem descobrir antes de estrear o novo filme, ou quem sabe vocês não conseguem aguentar o novo filme e vão ver o filme do David Lynch.
Tinha o Sting no filme do David Lynch. E tô tentando pensar aqui quantos de vocês nem sabem quem é o Sting. E da mesma forma, vão atrás de outras adaptações. Vão ver o filme da Netflix do Como Falar com Garotas em Festa. Né? Tem a Nicole Kidman, tem a Elle Fanning. E ficou bem legal, ficou bem diferente da versão em quadrinhos, porque é como eu falei, ele era um conto do Neil Gaiman, então a versão do filme tem que inventar muito mais, tem que acrescentar muito mais. Então a história cresce. Ou vão na origem que eu falei, né? Vão ler História Sem Fim. Vão procurar História Sem Fim. História Sem Fim é um livro super legal. É um livro sobre contar histórias. Sobre a magia e a importância de contar histórias. E a gente está nesse momento em que a gente tem que contar histórias e a história ela cria essa esperança de um futuro melhor. Né? Um futuro melhor que só depende da nossa imaginação, da nossa vontade de construir esse futuro melhor. Essa é a grande mensagem das histórias, é a grande mensagem celebrada no História Sem Fim, que é um livro incrível, que ficou um filme super legal, né? Um filme super emocionante. E então eu recomendo muito ler o livro do História Sem Fim e ver o filme. E vocês não vão se decepcionar. Algumas coisas vocês podem se decepcionar, mas História Sem Fim é tiro e queda. O livro é muito bom e o filme é bem legal. Eu tô aqui com a cabeça baixada porque eu tô colocando esses risquinhos finais, né? Já dando uma brincada com o lápis. Mas é isso, o fim dessa live está próximo e a gente volta na semana que vem. Olha aqui. Na semana que vem a gente volta a perder tempo durante a noite de segunda-feira, né? Vamos perder mais um pouquinho de tempo juntos, né? O que será que a gente vai encontrar nessa perda de tempo? Né? A gente perde coisas, a gente encontra coisas, a gente produz, a gente conversa, a gente sonha, né? A gente compartilha. Pois é, não existe uma história em quadrinhos do História Sem Fim. Mas o Fábio, de 10, 11 anos, que leu História Sem Fim pela primeira vez, quis que existisse, teve vontade de fazer uma história em quadrinho. A primeira história em quadrinho que eu tive vontade de fazer era uma adaptação de História Sem Fim. Mas ia ficar muito grande. E o Fábio, de 10 anos, não dava conta dessa história tão grande. Mas o livro está lá, o filme está lá. Estão lá para serem descobertos. Vão descobrir os livros, né? Então, espero que vocês tenham curtido essa reflexão sobre adaptações. Eu constantemente estou pensando em adaptações, estou pensando nas histórias que a gente conta e nas histórias que são contadas e como elas funcionam nas diversas linguagens e como elas podem funcionar nas diversas linguagens, né? As histórias elas estão aí, né? Elas são constantemente recontadas. A gente precisa aprender as histórias e passar para frente. Então eu espero que vocês fiquem bem, que vocês mantenham o distanciamento social, usem máscara, tenham paciência, sejam cuidadosos uns com os outros. E se tudo der certo, a gente se vê
na semana que vem em mais uma edição desse Monday. Espero que vocês tenham gostado, né? E vejo vocês na semana que vem.